Eu estou aqui com o Isso. grupo de pesquisa que vai fazer a entrevista, Ah, e eu estou tá. com o Everton e a Janaíne, tá? Eu sou a Olá, então, Janaína, tudo bem? Primeiro, assim, vamos, tudo bem. agradecer, né, pela tua disponibilidade, né, pela gentileza de ceder uma entrevista aqui pra gente, né, que eu acho que vai ser bem rico, né, Tá certo. o assunto que a gente vai Não, eu que tratar. agradeço, eu que agradeço. Né? Ah, bem. Se você A gente quiser se pode... apresentar Ah, tá. Bom, pra só gente. para você, que vocês saibam, né? Na verdade, é o seguinte, eu sou engenheiro, né, civil há 40 e não sei quantos anos. Eu também sou arquiteto há 15 anos e eu tenho outras profissões também. Eu sou técnico em alimentos, eu nunca parei de estudar, sabe? Sou técnico em farmácia, tenho pós-graduação em epidemiologia, e tenho pós-graduação também em nutrição clínica. Tudo isso porque eu uso nos meus projetos, não é à toa que eu faço essas coisas, não. Né? Nós fazemos projetos, além dos projetos de arquitetura, eu faço projetos para indústrias alimentícias e farmacêuticas e hospitais, para mais ou menos 80 países, para o mundo inteiro, na verdade, e para todas as cidades do Brasil, eu acho que nós já fizemos projetos. E então, todos esses cursos que eu acabo fazendo é porque nós utilizamos no escritório com algum tipo de projeto, né? Atualmente, eu estou estudando ciência da computação na PUC, em Poços de Caldas, justamente por causa dessa parte de programação para arquitetura paramétrica, né? C Sharp, Java... Desculpa, como... Oi? Seria inteligência artificial, no caso? Inteligência artificial também, mas a PUC não é tão avançada nesse sentido, tá entendendo? Dá alguma base com árvore, aquele tipo de programação, né? Mas, só que, assim, o poder computacional deles não é tão grande assim, mas a gente consegue instalar, até no computador, aquele, como que eu esqueci agora o nome? Uma inteligência artificial no próprio computador, daquele Haidu, como é que é? Baidu, esqueci agora o nome. Ah, Eu tinha tem o instalado aqui DeepSeek no meu... também, né, que é um DeepSeek, chinês que está famoso, né? DeepSeek, isso. A gente consegue instalar no próprio computador, né? Mas ele ainda não é assim uma coisa tão prática, ele consome muito recurso do computador. Mas eu acredito que isso, daqui a um tempo, vai poder ser instalado no seu próprio computador portátil, né? E vai fazer um monte de tarefas para você. Inclusive, você pode pedir... atualmente ainda não dá para fazer isso, eu acredito que dê, mas não com o nosso poder computacional, né? O meu laptop aqui não dá. Mas você pode depois pedir alguma coisa para o computador, né? Para a inteligência artificial, e isso vai ser feito automaticamente. Eu acredito que vai ser assim, certo? Atualmente a gente tem que fazer programação. Você tem que colocar parâmetros, fazer tudo isso daí, né? Atualmente ainda tem que entender de várias áreas. Mas nada impede que um arquiteto possa se associar com outras pessoas que saibam fazer essa parte de... às vezes o arquiteto não precisa saber de tudo, né? No final, eu Não, com acabo sabendo... certeza. Talvez, assim, entrar mais, assim, numa compatibilização dessas áreas, né, também. Exato, né? Então, agora, na parte de arquitetura, eu gosto bastante mesmo de arquitetura paramétrica, que eu acho que isso vai ser um futuro para a arquitetura. Não é só para fazer projeto diferenciado, às vezes até para fazer uma construtora quer fazer 500 casas, cada uma um pouco diferente da outra, e nenhuma pode ultrapassar determinado recurso, todas têm que ter a mesma área, né? A área construída, porque não pode ultrapassar a área. Ele pode fazer um parâmetro, né, para que todas tenham a mesma área, mas que todas sejam diferentes. Dá para fazer isso, certo? Já dá para fazer isso, né? Pensando em vários parâmetros, insolação, a área construída, cálculo de materiais, já dá para fazer uma coisa nesse sentido, não é? Que todas fiquem um pouco diferentes, né? Atualmente todas têm que ficar igual, né? As construtoras no Brasil fazem isso atualmente, mas dá com a arquitetura paramétrica, eu acredito que dê para fazer, assim, não é uma arquitetura
igual Zaha Hadid, nesse sentido aí, né? Seria arquitetura popular, uma construção popular, mas que pode ser utilizado com parâmetros, né? Por meio de parâmetros. E depois ainda não tem equipamentos no Brasil, eu acredito, assim, para fazer todo o processo. Não está popularizado, pelo menos. Mas é tendência, né? Vai chegar logo, eu acredito que vai chegar impressora 3D que consegue fazer uma casa, né? Pode não ser tão rápido, mas isso vai acabar chegando no mercado, né? Então, e outra coisa, o que eu acredito realmente é que quando, como se diz, as tecnologias mudam, a arquitetura acaba mudando, né? Você pode ver nos últimos 200 anos, ou na própria história da arquitetura, sempre que surge um avanço na tecnologia de desenho, de projetação, a arquitetura acaba mudando, né? Primeiro, 200 anos atrás, desenvolveram a régua e o compasso, uma coisa assim, né? Com a Revolução Francesa, toda essa coisa de estudar muito matemática mesmo, né? E desenho, isso revolucionou a própria arquitetura. Aí veio depois cálculos complexos de concreto armado, né? No ano 1900, mais ou menos. Aí veio outro tipo de arquitetura, né? O modernista, usando toda a tecnologia que tinha no desenho, que passou para a própria construção. Aí, 1950, 1960, começa o computador, né? Entrar, mesmo que seja computadores maiores, mas também começa a mudar um pouco a arquitetura em função da própria tecnologia de desenho. E é o que está acontecendo. Aconteceu isso com o CAD, né? AutoCAD, os primeiros desenhos em 3D, né? Com SketchUp, também revolucionou um pouco a arquitetura. Isso vai sempre continuar mudando. Inclusive agora, né? Com o poder computacional maior e outras ferramentas de projeto, está mudando, você pode ver que está mudando a arquitetura, certo? Então, em função da tecnologia de desenho, você sempre tem uma mudança na própria arquitetura, né? Isso que eu penso assim. Com certeza. Agora o senhor falou sobre os avanços tecnológicos, assim, acompanhando a arquitetura, né? E sobre a antiguidade e tal, já me veio na cabeça o Brunelleschi, né? Que tu tem aquela parte toda de perspectiva dele sendo aplicada à arquitetura. Tu tem o próprio Ghiberti, que era um exímio artesão, né? E aplicava isso também, de certa forma, na arquitetura, né? Influenciou muita coisa. E agora eu acho que esses aspectos, assim, tecnológicos voltados mais à era digital mesmo, né? Que estão entrando. É muito interessante, assim, até essa parte sobre popularizar a arquitetura paramétrica, né? Trazer isso para conjuntos habitacionais, como você falou, né? Que é uma coisa, assim, que eu muito acredito que importante, vai né? acontecer isso, certo? Né? Não que seja assim, uma arquitetura fantástica, com formas muito diferentes. É lógico que atualmente está sendo utilizado para isso, mas eu acho que no futuro vai ser utilizado em todo tipo de arquitetura. Né? As pessoas associam muito assim. Pode falar, Everton. Brasil, arquitetura paramétrica, o senhor como é que está nesse sentido? Então, bem aproveitado? Existe uma certa... Não entendi a pergunta? No final? No Brasil, a arquitetura paramétrica ela está em evolução ainda? Como é que você acha que ela está nesse momento? Tá. Existe uma certa desconfiança por vários setores. Os clientes ficam desconfiados de certo modo, ele tem medo de gastar muito, que o custo vai ficar alto, às vezes o custo pode até ficar um pouco maior. Mas se ele quer, às vezes, uma arquitetura um pouco diferente, talvez ele tenha que investir nisso, certo? Mas a própria prefeituras que fazem aprovação, né? Então, como tem a parte de arquitetura paramétrica, gera muito desenho em 3D, e depois para passar isso para desenhos em 2D, fica um pouco, como é que fala? Falta, não é que falta, é que são coisas diferentes. Você desenha em 3D, depois para passar tudo para 2D, nunca vai conseguir
É o colocar contrário do tudo caso isso que a no gente papel fala, direito, né? E a faz prefeitura duas coisas aceita o diferentes. papel, né? Ou então, no máximo, em PDF, né? Assim, e, e o próprio pessoal de prefeitura, eu sei que eles é, têm um preconceito, sabe? De coisas diferentes. Eles querem... existe Padrão, muito... Já teve... oi? Teve o padrão, pessoas né? que vieram me falar, na aprovação, que eles gostariam que a arquitetura seguisse o entorno, em cidades comuns, não é cidade histórica. Cidade histórica, eu concordo com isso, certo? Mas uma cidade comum, aí o pessoal fala, não, mas você devia seguir o entorno. Pô, mas se eu fosse seguir o entorno, era como se eu estivesse trabalhando para um pedreiro de 50 anos atrás, porque, você entendeu? Eu estou fazendo a minha arquitetura, né? Eu não estou usando a arquitetura de alguém que viveu há 50 anos atrás, aí eu iria seguir o entorno. Você entendeu como é que é a prefeitura? Às vezes a Isso gente fala... é um preconceito, né? Uma dificuldade, assim, de leitura deles, né? Também, assim, de ler o projeto e né? entender que aquilo se aplica, né? Que não necessariamente por você ter uma tipologia construtiva diferente do lugar em que você está trabalhando, você está destoando daquilo, né? Você está desrespeitando, né? É Mas às vezes complicado, você né? tem que escoar, né? Às vezes você tem Aham. que não seguir o entorno, tá entendendo? Você tem que fazer isso, né? E, então, tem esse problema. Agora, ainda além disso, tem o problema de equipamentos, né? As construtoras não estão totalmente adaptadas para isso. Eu fiz agora há pouco tempo um monumento, né? O máximo que nós conseguimos fazer foi o corte a laser, totalmente paramétrico, da chapa de aço cortem. Depois a solda já teve que ser manual na oficina, não tinha como fazer isso. E a montagem, aí o restante foi todo processo manual, praticamente, certo? Então, você usa um pouco de equipamentos, mas outra parte não tem equipamento ainda disponível no Brasil, certo? Totalmente né, disponível. Então, ainda tem esses problemas. É uma coisa que está iniciando, eu acho que é tendência. Quem quiser, tem um campo que eu acho que é muito grande, né? Mas você ainda tem que fazer um jogo aí, tem que ter um jogo de cintura, entendeu? Agora, para outros países já tem, né? Muitos países, na Europa, né? Eu estou atualmente em Portugal, nos Açores, mas estou fazendo um projeto de uma fábrica pequena aqui de alimentos, não é nem... Mas aqui já tem uma arquitetura muito, muito boa, tá? Não paramétrica, assim, não consegui ver nenhuma obra aqui nesse sentido. Mas você vê que todo local aqui tem uma arquitetura boa, sabe? Junto com aquela arquitetura tradicional portuguesa, existe muito, assim, é mais receptivo na Europa, sabe? Novas Moderno, no tecnologias, caso. não é? Cultura mais moderna, mais atual. Mais moderna, exatamente. Em todo lugar. Você vai numa vila muito pequenininha, tem umas casas maravilhosas com arquitetura modernista, assim, entendeu? É coisa que você vê poucas vezes no Brasil. O Brasil parece que tem um meio pasteurizado. Não todo lugar. Tem muita coisa boa no Brasil, né? Não estou Sim, falando sim, com totalmente, certeza. né? Mas Mas acho que poderia a ser um receptividade é um pouco melhor, né? exato. Assim, Né? Você já acha que o assim senhor que... Eu queria fazer Oi? uma pergunta aqui. pode falar, Janaína. Você acha assim que o IA ele é o futuro da arquitetura? Nessa parte assim de Eu criar acredito que vai, sim. Eu acredito que a projetar? inteligência artificial, o que eu acho que vai acontecer? Os programas que a gente utiliza, né, Rhinoceros, né, Rhino, né, ou então junto com o Grasshopper, o Revit com Dynamo, né, ou mesmo o Python. O Python é um pouco mais difícil, porque você tem que saber a linguagem de programação. C Sharp também é um pouco mais difícil, você tem que também saber linguagem de programação, Java, né? E, então, para um arquiteto, ele não aprende isso na faculdade. Ele tem que sair daquela... Fica distante um pouco do arquiteto padrão que as faculdades brasileiras o que eles ensinam nas faculdades, tá certo? Eu não sei se tem alguma faculdade que ensina programação de computador na própria faculdade ali de arquitetura. Não sei se tem algum curso desse tipo. Eu Programação de computador. acho que Eu não, também acho sim. que não. Acho que não, né? Então, o arquiteto ele tem que aprender por si, e é uma coisa que às vezes os arquitetos não gostam muito, né? De sair fazer programação. Então, é meio complicado até.
parece que está perdendo aquele romantismo que o arquiteto gosta de ter, certo? De fazer o projeto, aquela poesia, né? Na Então, prancheta ali, tudo, né? Aquela visão, assim, eu mesmo, nostálgica até, né? eu gosto de começar com alguns rascunhos para fazer o projeto. À mão, até. Isso para ter ideia, porque não dá para parametrizar tudo. Uma ideia você tem que ter em função de um desenho que você pensa, você sonha à noite com ele, uma coisa assim, né? Eu ponho lá, eu estudo o assunto, né? E coloco lá, eu fico uma semana até chegar a conseguir fazer alguma coisa. Durante uma semana não sai nada, ou 10 dias, 15 dias. Passa lá, olha aquilo lá e fala, não vai dar, não vai sair nada. Quando vê de uma hora para outra, você começa a ter uma ideia, né? Mas a partir daquela ideia, aí eu gosto de fazer os parâmetros, colocar os parâmetros, principalmente no Grasshopper, certo? Que eu gosto de trabalhar com esse, que ele é mais fácil, ele não é só número, né? Você consegue fazer uma programação usando elementos, né? Vocês usam o Grasshopper dentro do Rhino? Eu já usei por um tempo, assim. Eu acho que ele facilita bastante, certo? Mesmo assim, eu acredito que uma pessoa, para aprender a usar os dois, o conjunto dos dois programas, e vai necessitar um arquiteto pelo menos 6 meses de aprendizado. Não é uma coisa que é automática. Aí que eu chego na sua pergunta. Com a inteligência artificial, eu acho que isso aí vai ser automático, entendeu? Você vai ter um conjunto de ferramentas e a inteligência artificial vai te ajudar. Você pode dizer, ó, eu quero 10% de janela nessa estrutura. Ele vai colocar 10% de janelas. Aí, eu quero que a insolação do lado oeste, imaginando que fosse uma construção em Belo Horizonte. O que é bom em Belo Horizonte, né? No lado leste, que nasce o sol, que pegue sol todo o dia todo. Vamos falar assim, né? Porque só que vai pegar só de manhã naquela fachada. O lado oeste, que tenha janelas, mas que tenha alguma proteção. Mas no lado norte, no lado sul, quer dizer, o lado leste virado para o norte, o lado oeste virado para o norte, que eu tinha falado. Mas o lado sul não é tão bom ter muitas janelas, porque chega depois em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, bate uma insolação muito forte em Belo Horizonte, tipo assim, né? ou mais para cima, na Bahia. E às vezes você quer não colocar janela. Então, aí você vai colocando esses parâmetros, ele vai montar isso para você. Atualmente, eu tenho que fazer programação para fazer isso, certo? E tem que tomar um cuidado também, que às vezes, se você não coloca algum parâmetro, aquilo lá vai deixar de existir. Imaginando assim, ó, eu falei tudo isso da insolação, isso para não utilizar, pensando em não utilizar ar-condicionado no edifício, certo? Só que aí eu esqueci que depois do 15º andar, a vista para o mar é muito bonita. Mas se eu não falo esse parâmetro, vai ficar sem ter esse parâmetro, você entendeu? Então, às vezes a gente tem que ter um cuidado, que a inteligência artificial pode depois, assim, até mostrar isso para a gente. Então, eu acho que é uma tendência, certo? O cuidado que eu acho que tem que ter, porque a inteligência artificial, o que ela faz? Isso a gente vê muito na PUC. Ela pega a média da internet toda, e aquela média é o que ela apresenta para você. Então, ela vai sempre te apresentar um padrão médio de projeto, nunca superior que a média. Do que a inteligência artificial nada mais é do que pegar milhões, né, de informações, faz uma média, porque ele não sabe qual que é o melhor, qual que é o pior. Ele pega, normalmente, o que tem mais informação sobre aquele assunto, né? E ele te apresenta aquela resposta. Ele sempre te apresenta uma resposta, né? Não que vai ser a melhor resposta, mas sempre apresenta. Pode ser que você vai começar a fazer, todo mundo vai começar a fazer projetos médios. Então, às vezes, vai ter que ter um arquiteto mesmo para poder quebrar um pouco da inteligência artificial, né? E tem que ser, talvez, alguém que tenha estudado bem esse assunto, certo? Para poder quebrar aquele médio, certo? Então, Então, assim, você ajudando... acha que... Então, você Então, assim, acha que ajudando a traduzir a traduzir a linguagem do arquiteto e fazer essa conversa, assim, entre o arquiteto e os parâmetros, né, para elaborar o projeto, né? Facilitar nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que isso vai ser tendência do que vai acontecer, Uhum. certo? Provavelmente isso vai acontecer logo até, né? Vai aparecer vários outros. O próprio rinoceros,
com o Grasshopper, já estão tentando colocar a inteligência artificial nisso daí, sabe? Porque o Grasshopper, você tem milhares de ferramentas que você pode instalar junto com ele, né? Dentro dele, né? São pequenos programas que você vai colocando, só que você tem que aprender cada programa. Tem uns igual, caramba, ele é difícil pra caramba para aprender. Tem um monte de manual aí, mas você tem que entender tudo aquilo lá. Então, agora, com a inteligência artificial, eu acho que isso vai ficar muito mais fácil. Então, você vai conseguir usar as ferramentas que existem dentro desses programas todos, dentro do Revit, né, com muito mais facilidade. Só tomando cuidado, eu acredito, para não ficar dentro da média, todo mundo fazendo a mesma média, certo? Acho que esse que é o problema da inteligência artificial, né? Então, tem que ter um arquiteto mesmo para poder dar um... É aí que entra o arquiteto mesmo, né? Exatamente, né? Eu acho que o arquiteto existe para isso, né? Um pouco até para quebrar a própria inteligência artificial. Agora, ele vai ter que saber utilizar. Eu acho que é assim. Sempre vai ter espaço também, eu acredito, para um arquiteto que gosta de desenhar com a prancheta, fazer aquele desenho tradicional. Mas a gente tem que pensar que não é sempre assim, né? Você tem que... Eu gosto de pensar um pouco diferente, sabe? Não que seja diferente, mas nessa parte tecnológica, eu gosto muito disso, né? Uhum. Ficou um pouco demorado. Vai falar... não, mas a prancheta agora de hoje é o AutoCAD, né? Todo arquiteto trabalha com AutoCAD, ou pelo menos e já começa a trabalhar com o Revit também, certo? Eu acho o Revit muito travado. O problema meu com o Revit é esse. A gente usa, né? Mas eu acho ele assim, como você coloca aqueles materiais e ele segue o padrão daqueles materiais, ele fica meio travado, eu acho. Ele é muito cartesiano, né? Exatamente, né? Dá para fazer massa, toda aquela coisa, né? Mas mesmo assim, eu acho que fica... Então, eu gosto de usar outros programas. Eu até criei um programinha aqui no Rhino, e eu posso até te mostrar daqui a pouco, só para você ver que a gente consegue criar, a partir de uma ideia inicial, você consegue criar infinitas formas a partir daquele desenho inicial, com poucos parâmetros. Eu coloquei cinco parâmetros, como dei. Tipo assim, eu coloquei uma curva, desenhei uma curva, depois desenhei uma outra curva, e quis fazer um edifício que ficasse em função daquelas duas curvas, né? E aí, quais parâmetros que eu mudei depois? A altura do edifício, vamos supor, 30 metros, 100 metros, qualquer altura que eu quisesse, o giro entre as duas formas e a escala da forma de cima e a escala da forma de baixo. Com isso daí, existem infinitas possibilidades para você poder escolher uma forma que te agrada mais, né? Depois, numa sequência, você pode colocar, eu quero 10%, 20%, 15% de janelas, daquele jeito que eu falei. Do lado leste virado para o norte, de tal jeito. Do outro lado, de tal jeito. Do lado de trás, com janelas de outro tipo, né? Ele vai fazer do jeito que você quiser. A partir disso, quando você definir aquela forma, definir tudo, né? Você pode encaminhar isso diretamente para a produção, vamos pensar assim, né? Cada janela vai ser uma diferente da outra, porque seria uma superfície curva, e então mas tem como encaminhar para produzir cada janela que vai se encaixar de tal maneira naquela estrutura, né? E também existem muitos tipos de estruturas que são adaptáveis a isso. Madeira engenheirada, concreto armado de ultraleve, né? Que você pode produzir na fábrica e depois fazer o corte nesse concreto e transportar isso para o campo para o canteiro de obras, né? Ou a própria estrutura metálica, com diversos tipos de estrutura, com zinco titânio, estrutura de zinco titânio, né? Como é que chama? O Frank Gehry usava bastante, né? Mas que hoje até não é tão caro, não, no Brasil. No Brasil já produz esse tipo de estrutura.
Tem um monte de tipo, vários tipos, que no Brasil até já tem como fazer isso. Só que você tem que convencer um monte de gente que isso é viável, vamos falar assim. É um trabalho a mais que você tem que ter. Essa até entrou numa pergunta assim que eu ia fazer. Você acabou respondendo no decorrer assim do diálogo, que era como é que você vê a tipologia construtiva, né? Que materiais que se adaptam melhor à arquitetura paramétrica, né? Essas formas mais orgânicas e tal. E como é que você vê o Brasil em comparação ao mercado internacional, né? E assim a tecnologia entre os dois. Mas acho que você já respondeu um pouco assim É, sobre isso, né? é, eu acredito assim, ó, a estrutura metálica, não a estrutura tradicional metálica, certo? Você tem a parte de pilares, que pode ser de concreto, pode ser de estrutura metálica, mas a fachada já não dá para ser aquela estrutura metálica tradicional, só vidro, né? O vidro plano. Aí você não vai conseguir muito. Mas existem várias tecnologias no Brasil mesmo. Igual você pode fazer uma estrutura metálica, né, com um determinado tipo de isolamento térmico e de impermeabilidade, e como acabamento do lado externo, colocar o próprio zinco titânio, sem pintura. A vantagem dele é que ele vai criar uma coloração, uma oxidação, a partir do próprio material. Então, vai dar aquela tonalidade cinza, um pouco verde, não verde, mas um cinza esverdeado, entendeu? E você pode programar o corte de cada peça de zinco titânio na hora que você faz no próprio grasshopper, entendeu? Ele vai dar o tamanho de cada plaquinha de zinco titânio que você vai ter que colocar na obra, né? Com sistema de encaixe, tudo isso daí, né? Dá um trabalho, é um trabalho extra. Se fosse Sem uma dúvida. fachada plana, você não iria ter esse trabalho, certo? Mas você vai conseguir um resultado diferenciado, né? Você vai conseguir um resultado bem diferente. As janelas, cada uma vai ser de um tamanho, se for uma superfície curva, desse jeito que eu estou falando. Eu até te mostro aqui, se eu puder virar aqui o telefone para o lado da tela, eu te mostro o programinha bem simplesinho que eu fiz aqui em 15 minutos antes, enquanto a gente estava Pode, fica à conversando. vontade. Você... Olha aqui, ó, eu vou virar o telefone aqui, peraí. Vamos ver se você consegue ver. Está conseguindo ver aí a tela? Sim. Está vendo que eu fiz uma estrutura? Consegue ver ou quer que eu aproxime mais? Não, a gente está conseguindo ver bem aqui. Conseguindo, né? Tá vendo? Eu fiz essa estrutura aqui. Eu não pensei assim muito em estética, não. Eu fiz só para mostrar como que pode ser feito isso, certo? Vamos apagar ela aqui que eu vou gerar ela novamente, certo? Ó. Espera um pouquinho. Aqui foi o programa que eu construí, tá certo? Ó. Tá vendo? Ele tem 1, 2, 3, 4 parâmetros somente. E tem vários comandos. Você vê que é muito fácil de fazer. Tá conseguindo enxergar aqui, né? Sim. O edifício que eu criei ali. Se você vê, ó, se eu mudo a altura do edifício, eu venho aqui, então eu consigo qualquer altura que eu quiser. Se eu quero o ângulo entre uma peça, uma curva e outra, né? Que vai mudar totalmente a forma que eu criei, né? Ó, tá vendo? Estou girando o ângulo. Eu vou... Então, nisso eu posso ver aqui, qual forma me agrada mais, vamos pensar, certo? Vai ser essa bem girada, essa menos. Eu ponho a escala na parte de baixo, a escala na parte de cima. Olha lá, em cima ficou grande, embaixo bem pequeno. Ou o contrário, né? Então, com 4 itens, você vê que eu tenho infinitas possibilidades. Nisso eu posso colocar aquele negócio que eu te falei, né? Olha aqui, quer ver? Eu coloquei aqui depois, coloquei aqui no Paint, que eu estou sem muita ferramenta aqui de desenho. Aqui tem um edifício, vamos imaginar que eu tivesse lá em Belo Horizonte e que tivesse uma quantidade de edifícios, né? Eu coloco aqui, o norte seria para esse lado daqui da frente. Então, aqui eu colocaria um tipo de janela, aqui outro tipo de janela, e atrás eu poderia não colocar janela. Pensando em aquilo lá que eu falei, né? Só que eu teria que prever, acima da altura desses edifícios, as janelas, que eu teria uma vista, imaginando que eu tivesse uma vista bonita a partir da metade superior do prédio. Aí eu colocaria o ar-condicionado
e colocaria as janelas para poder aproveitar a vista, entendeu? Sempre dá Aham, para fazer sim. esse tipo de programação, certo? E Já daria usando... para entrar também a questão aerodinâmica também, né, do aí eu edifício. teria que colocar... Você vê que eu tenho Kangaroo aqui, ó. Kangaroo, Aham, isso aí no caso, né? Que ele dá um monte, centenas de parâmetros estruturais, de vento, tudo isso daí. É difícil de legal. aprender. Você gasta 6 meses aprendendo isso daqui. Mas você pode ver que existem ferramentas para isso, tá? Existem muitas ferramentas que você pode utilizar para... Aqui, nesse computador meu, eu tenho poucos programas instalados. Tem Launchbox, que ele cria cortes nas paredes, ele divide superfícies, e esse aqui que é de estruturas. Mas existem muitas ferramentas que você pode instalar no Grasshopper. Muitas, muitas mesmo. E eu nem utilizei ferramenta nenhuma, usei só as ferramentas básicas mesmo aqui, ó. O que eu coloquei? Eu coloquei aqui o Move, que eu estou movendo um desenho que eu criei aqui, os dois estavam... As duas curvas que eu criei estavam aqui. Aí eu transportei uma para cima, então movimentei ela para cima, que é esse comando, né, lá. Eu peguei o que estava aqui, levei ela para cima. Esse daqui é a escala que eu dou, né? A original era aqui, ele virou esse tamanho aqui, né? Eu posso mudar essa escala. Olha aqui, quer ver? Eu mudo, né, a escala, que é esse comando. Aqui do mesmo modo, na parte de baixo, eu coloquei um move, que é o 0, ele vai continuar no ponto 0. E aqui eu coloquei a escala da parte inferior. E coloquei aqui um ângulo, que é o ângulo que eu giro a parte de cima, tá vendo? Para fazer aquele efeito. E pronto. Depois eu girei, aqui coloquei o loft, que é um que vai unir as duas curvas. Entendeu? Aham, Você une a curva de baixo com a de cima e formou essa superfície que eu criei aqui, né? No final, vamos imaginar que eu gostei dessa superfície aí, pronto. Aí eu vou materializar ela, bake. Eu materializo a minha forma aqui no desenho. Então, eu já tenho o meu projeto desenhado. Se eu tivesse uma linha maior aqui de comandos, eu podia colocar as janelas, prever o vento, toda essa coisa que você falou. Aqui eu só tentei colocar só esses parâmetros aí, né? Aí criei a minha estrutura, já a minha forma, né, básica. Vamos pensar que futuramente, o cliente não gostou, ele achou que isso aqui não tá bom. Eu venho aqui, mudo ali, entendeu? É bem rápido de fazer isso, certo? aham. A prefeitura devolveu porque a altura não tá correta. Eu vou lá, mudo a altura, entendeu? Já coloquei numa outra altura aqui meu edifício. Então, eu consigo mudar vários parâmetros em pouco tempo, entendeu? Desde que você crie o seu programa corretamente, certo? Igual eu te falei, e você tem que pensar em todos os parâmetros possíveis. Se você esquecer um, igual eu te falei, a vista do lado de lá, a partir de 30 metros, eu esqueci desse parâmetro, ele não vai existir, né? Então, você só vai conseguir, o seu edifício só vai atender tudo que você quer se você se lembrar também dos parâmetros. Você tem que lembrar disso, né? Se você deixar um parâmetro de fora, ele vai ficar sem existir naquele projeto, né? Certeza. Mas, agora, pensa um arquiteto normal que vai desenhar com prancheta. Aqui você controla 50 parâmetros, você consegue fazer isso. Um arquiteto normal, às vezes, não consegue fazer isso. Fica muito para ele, sabe? Aí tem que ter outras pessoas para ajudar, mas aí a prefeitura muda a porta. A porta, eu não gostei daquela porta, que a porta tem que ser do... pronto, acabou tudo. Assim, sabe? Aí tem que refazer 50 desenhos para... 50 desenhos nada, né? 6 meses de trabalho, não sei o quê, porque mudou, não sei, alguma coisa. Eu acho que isso é uma tendência. Agora, e você vê que eu crio forma que eu quiser, faço muita coisa muito rápido, né? Com inteligência artificial, eu acho que isso vai ficar mais fácil. Eu acho que vai ser uma tendência mesmo, né? Eu acho que vocês estão certos em seguir esse caminho, eu penso. Até porque grandes escritórios fora do Brasil estão pedindo isso, né? Arquitetos que saibam trabalhar com essas ferramentas, né? Acho que essa é a tendência. Isso já está numa crescente há bastante tempo, né? Eu lembro que ali no Exatamente. início dos 2000 já se falava isso
Pelo que eu pesquisei, assim, no escritório do Foster, no escritório da própria Zaha Hadid, né? Então, É. isso já Só que vinha com muita força, né? mas eles tinham isso eram poucos, né? Era pouca gente que dominava essas ferramentas. Eu acho que agora vai popularizar. Você vai conseguir fazer no seu PC mesmo, no seu computador, assim, no seu escritório, entendeu? E não vai ser tão caro. Os programas que eles utilizavam, na época, eram muito caros mesmo. Então, não era todo arquiteto que conseguia fazer o que eles faziam. E eles tinham uma equipe muito grande. Eu vi uma vez o pessoal, no YouTube aí, nossa, tinha 50 pessoas numa reunião para decidir um projeto, sabe? Do Big, para fazer um projeto que ele fez lá na exposição em Londres, uma exposição que ele fez em Londres, era um pavilhão temporário, né? Mas tinha 50 pessoas para ajudar ele, isso é 10 anos atrás. Eu acho que logo você vai conseguir fazer isso no seu próprio escritório e passar todas essas informações para as indústrias que vão construir, entendeu? Por meio pela internet mesmo, né? E, sim, pode ser que no Brasil demore mais. O Brasil sempre está atrasado 10 anos, né? Então, Sim, com mas vai certeza. chegar. Mas vai chegar. E não precisa ser somente, como eu disse no início, para obras igual eu estou desenhando aqui, esse edifício aqui, que é uma forma diferenciada. Eu acho que na própria, vamos supor, casas populares, uma hora vai chegar nisso também. Você vai conseguir fazer 500 casas, todas diferentes umas das outras, e todas com o mesmo custo, e todas com a mesma área, você entendeu? Tudo diferente uma da outra, gerado assim um pouquinho aleatoriamente, sabe? Então, tu Aleatoriamente, agiliza o projeto, né? Tu agiliza a construção e tu aumenta a qualidade também da edificação, né? isso, Porque também. com todos esses parâmetros, tu consegue trazer uma identidade própria para cada uma das unidades que vão estar ali, né? E aí, Exatamente. respeitando o clima, respeitando insolação, respeitando tudo isso, né? Desde que você abasteça o seu programa com os parâmetros corretos, você entendeu? Mas agora, e desde que eu também não acredito que as construtoras atualmente façam os parâmetros corretos, vamos falar a verdade. Eu acredito que eles vão construir lá, pronto, acabou. Então, nem aí, o lado norte, que vai nascer o sol dali, né? Vai O usar aqui. financeiro é o mais importante, né, para eles, com certeza. Exatamente. Atualmente é assim, você pode ver edifícios aí de Minha Casa Minha Vida, de 30 andares, né? E que o sol mesmo, entrou, não entrou, que de manhã vai. Não tá nem aí, para falar a verdade, né? Sem dúvida. Pensando em insolação, certo? Que lado que bate sol de manhã, que lado que bate sol à tarde, ninguém tá nem aí para isso. Quer Você vai dizer, a morar na casa. qualidade de vida das pessoas que vão habitar aquele espaço, ela está sendo colocada, está sendo segregada, né? Porque a pessoa ela tem uma questão de insalubridade, né? Aliado a isso, né? Exato. Uma questão assim de até de saúde mental, né? Então, Uhum. são coisas assim que Mas eu talvez essa acho que conversa, né, que o arquiteto vai ter através, talvez, aí da inteligência artificial, com os parâmetros e para elaboração de um projeto venha a melhorar tudo isso, né? é lógico. Eu acredito que é por isso que tem que estudar, né? Você tem que estudar esse assunto. As faculdades não estão muito bem preparadas. Talvez algumas aí tenham equipes de. Só um minuto que eu acho que eu vou ter que colocar esse telefone aqui para carregar. Só um minuto, espera um pouquinho. É que eu estou fora de casa, assim, do escritório, e as coisas não funcionam exatamente do jeito que a gente quer, certo? Só um minuto. Não, tranquilo, faz parte. Aí. Tá, eu vou segurar aqui. Mas eu acho que tem que estudar, tem que... então, eu acho que existem grupos de arquitetos em algumas universidades
né? Que fazem um bom trabalho lá dentro da universidade e tal, mas que ainda não está produzindo o que deveria produzir, porque no Brasil também falta ferramenta, faltam equipamentos, mas já tem muitos, viu? Corte a laser tem em toda a cidade já, né? De metal. Fábricas de concreto leve, com poliestireno, alguma coisa nesse sentido, já existem muitas, só que eles produzem os tijolos para construção, só tijolo, né? Poderia produzir os blocos e depois fazer o corte nos blocos, entendeu? E pensando em utilizar todas as partes dos blocos, dá para fazer isso, certo? Para fazer a fachada, vamos pensar assim, uma fachada diferenciada, certo? Mas ainda utiliza para o modo tradicional. Corte a laser em metal, em chapas metálicas, só utiliza atualmente para fabricar carroceria de caminhão, assim, sabe? Ou equipamento de indústria alimentícia, ou qualquer coisa que fosse assim. Não utiliza tanto para fazer arquitetura paramétrica, né? É porque não tem arquiteto ainda, não tem arquiteto que saiba trabalhar com isso ainda, muitos, né? Tem alguns, talvez, mas não tem muitos que trabalhem com isso. Vocês estão em qual período? Vocês já terminaram o curso? Não? Não, eu tô no 7º. 7º, você? E ela? 5º. 5º? Tô no 5º. Ah, tá. Não terminaram ainda. Vocês vão ver que tem falta alguma coisa ainda no mercado, sabe? Mas eu acho que é uma tendência. Você teria que aprender mesmo e começar, né? Vai quebrar a cabeça, mas tem que ir indo, tem que ir tentando. Não tem outro jeito, né? É o Não, curso eu acho natural agora, né? No momento. dá para fazer arquitetura normal, do modo tradicional. Tem muitos arquitetos que trabalham dessa maneira, né? Mas eu acho que dá para fazer outro tipo de arquitetura também, né? Com certeza. Acho que a gente vai se encaminhando agora para o final da entrevista. Eu não sei se o Everton e a Janaíne tem mais alguma coisa para perguntar. Até queria perguntar, Eu já ele encerrei. acabou respondendo referente ali ao que ele pensa para passar para os estudantes de arquitetura, né? Eu não entendi a pergunta. Como você enxerga a arquitetura digital nos próximos anos? Que poderia dar dica para os estudantes de arquitetura, mas acho que a senhora acabou já respondendo também um pouco disso. Então, eu acho que, para começar, você tinha que começar com o Rhinoceros e o Grasshopper. Pronto. Começa por aí. Os outros são bem mais avançados, assim, difíceis. Se começar por aí, já é um grande caminho. Você vai perder 6 meses estudando esses 2 programas. Mas, e dentro disso, ainda tem os programas que instala dentro do Grasshopper. Tem milhares. Mas já é um passo muito grande, né? Agora, depois, cada indústria que fabrica imaginando isso, quando eu tenho que fazer uma impressão na impressora 3D, eu uso 5 programas. Eu gero a forma, depois eu pego aquela forma, passo para um outro programa para fatiar, depois pego aquela fatiado, passo para o programa. Então, isso vai acontecer dentro disso daí também. Então, você vai ter que gerar uma forma determinada no Grasshopper, depois que tiver tudo aprovado, né? Aí passa para outro programa, que vai passar para outro, para chegar lá no cara que vai cortar a high laser, você entendeu? Com as chapas. Daí já é outro programa também que chega trabalhar com concreto, usa outro programa. Então, tem toda essa dificuldade e que você vai ter que saber fazer isso também. Além disso, você tem que saber de arquitetura, né? Sem perder a poesia. Tem tudo isso. Né? É esse que é o conselho que eu dou para vocês, né? Eu acho que é assim, né? Mas é o diferencial. Eu acredito que você consegue fazer uma coisa bem diferente, diferenciada do que normalmente os arquitetos procuram, né? Aquele desenho. A porta de entrada, né? Exato, né? Eu não estou criticando quem faz desenho de um modo tradicional. Eu mesmo gosto de começar de um modo tradicional, vamos pensar. Eu coloco tudo no papel, penso a forma que eu quero chegar, mais ou menos, só que depois eu vou mudar ela. Aliás, existe aquele conceito também, né, que quando
que às vezes você muda o seu projeto a partir de uma coisa que você viu ali. Nossa, gostei daquilo lá, né? Igual o cara que descobriu penicilina, né? Sem querer, ele acabou descobrindo aquilo lá, porque pegou num pedaço de pão que estava ali no laboratório, né? Aí ele foi estudar aquilo, viu que aquilo era importante. Então, às vezes você pode começar com uma determinada ideia, na hora que coloca os parâmetros, você pode descobrir umas novas ideias ali, a partir daquele infinitas opções que você tem, né? 100 mil, 1 milhão, não tem nem então. Um giro que você dá naquele desenho e uma mudança, você acaba aqui descobrindo que aquela forma é melhor do que aquela que você tinha pensado inicialmente. Acho que é dessa maneira, certo? E aí, eu acho que isso é a tecnologia mudando a forma da arquitetura, o modo de fazer arquitetura. Eu acho que é aquilo lá que eu tinha falado no início. Eu acho que essa tendência realmente é assim, né? Quem não fizer assim, vai continuar fazendo desenho, né? Mas não é... Existem outros modos de fazer também, né? Que é esse modo aí, usando tecnologia. Com certeza. Né? E futuramente, estudar outros programas, né? Que é C#, Python, mas às vezes você não precisa saber tudo isso. Pode ter pessoas no seu escritório que saibam fazer, né? Você não precisa aprender tudo, né? Exatamente. Você pode ter ou associar com outras pessoas, outros engenheiros, uma coisa assim, né? Com certeza. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Para mim foi muito... Queria até agradecer desde já, André, que abriu bastante nosso caminho aí na arquitetura. Tá certo. Qualquer dúvida pode entrar em contato, não tem problema. Sem dúvida. Né? Teria algum endereço do escritório para a gente estar registrado? Oi? Também, André? Teria Também quero algum link do seu escritório, algum site para a gente deixar registrado? Às vezes o que ele fala, às vezes eu não entendo muito bem. Ele está pedindo as informações de contato, se teria algum link assim do teu escritório, né, para a gente... Eu passo ali para você repassa para eles. Né? Beleza, eu passo. beleza. Tá? Para a gente conhecer também mais um pouco do teu trabalho, né, através Tá bom. Certo. das tuas obras e tudo mais. Eu vou passar então a gente... o site. O nosso site está bem completo, tem muitos outros projetos. Agora que nós estamos colocando tudo em Instagram e não sei o quê, sabe? Sim. Eu tenho 35 redes sociais. Tem até pessoas que cuidam disso para mim, por causa dos projetos de engenharia também que nós fazemos, né? E 35 redes sociais, uma quantidade, uns 20 sites. Então, o de arquitetura mesmo está um pouco desatualizado, mas nós vamos atualizar, mas eu te passo depois. Beleza. A gente fica no aguardo. Então, vamos encerrar aqui, né, mais uma vez agradecendo pela tua disponibilidade, né, pelo teu tempo, que a gente sabe que é corrido esse meio. E, sabe que o problema? Mudou o horário de verão, e aí deu problema. E eu tinha reunião marcada no Brasil, aí deu tudo errado. Mas deu certo no final, deu certo. Então é isso, muito obrigado. Ficou uma conversa bem rica. E a gente vai aproveitar bastante, pode ter certeza. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigada. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Okay. Tchau.